perna, batendo, não tinha asa, né? E voando. E o sapo veio crescendo. E bateu na lagoa. Foi, pá, se esborrachou na lagoa. Daí os sapos olharam, os outros sapos olharam e disseram assim, ó, rapaz, vamos ajudar, que é sapo. O outro falou o seguinte, não rapaz, isso aí tem pena de pomba, mas a boca é de sapo. Ele falou, mas tem pena. Ele falou assim, mas sapo tem pena? Ele falou, não, deixa morrer, isso não é nem sapo e nem é pomba, deixa morrer. Irmãos, tem muitos cristãos na igreja hoje que nem é cristão e nem não é. Ele está na igreja, ele é cristão, quando ele está fora é outra coisa. Então o diabo olha para ele e diz o seguinte, esse aí está na igreja, mas ele adultera, ele toma um pouquinho de cerveja, ele fala palavrão, esse nem é crente nem não é. Deixa morrer, esse é meu, deixa morrer. Irmãos, essa coisa é séria. Esse era o sapo que não é. Agora olhe para o seu irmão do lado, não diga nada, só pense na sua cabeça. Será que esse irmão é sapo ou é pomba? É verdade, irmãos, olhe para ele. É assim que foi, irmãos, eu quero dizer para você, Bartimeu estava cego, estava à beira do caminho, Bartimeu estava humilhado, com aquela capa romana de cego esmoléu. Mas Bartimeu tinha uma esperança, a esperança de ver a Jesus Cristo. Bartimeu tinha um sonho, irmãos, um sonho de ver a Jesus. De repente, irmãos, um certo dia, Bartimeu vê um tumulto, e Bartimeu pergunta, que tumulto é esse? Eles disseram, é Jesus, o Nazareno que está vindo. Então Bartimeu no seu coração bate forte, porque Bartimeu queria se livrar daquela capa miserável. Deixa eu dizer um negócio para vocês, irmãos. Do que é que vive um pedinte, um esmoléu? Do que é que ele vive? Ele vive de esmola, ele vive do resto dos outros, ele vive da sobra daquilo que você e eu não quer mais. Eu estava no shopping Tambiá, por coincidência, há menos de um mês, eu passo quase todos os dias lá na frente, e um desses esmoléus cheirando mal, ele tentou entrar no shopping, eu estava lá, ele entrou no shopping? Ele não entrou no shopping. Ele não entrou porque eles não deixam pedintes esmoléu entrar no shopping. Eu quero dizer para você que Bartimeu vivia do resto dos outros. Bartimeu vivia daquilo que sobrava. Você, quando vai receber o teu salário, imagine que você está com a carteira cheia de dinheiro e o esmoléu diz, irmão, irmã, amigo, me dê uma esmola. Você puxa na tua carteira e ali tem uma nota de 100 reais. Você vai dar uma nota de 100 reais para o pedinte? Você é cristão, você vai dar uma de 50. Não, você vai dar uma de 20. Não, uma de 10. Talvez uma de 5. Pergunta para mim, quanto eu daria? Quanto eu daria, irmãos? Talvez 2 reais, 5, 50 centavos. É verdade, o pedinte, irmãos, nunca vai ganhar a maior nota na sua carteira. Nunca! O pedinte nunca vai ganhar o melhor terno do meu e do seu guarda-roupa. O pedinte nunca vai entrar no restaurante pelas portas da frente. Ele vai entrar pela porta de trás e vai ganhar o resto do que sobrou. É assim que vivia Bartimeu. E tem cristãos hoje que vivem pedindo esmola, que vivem do resto dos outros. E nós devemos ter orgulho, o orgulho cristão, não viver do resto dos outros, irmãos. A minha esposa diz às vezes que eu sou meio orgulhoso. Eu sou orgulhoso, mas um orgulho cristão. Eu não vivo do resto dos outros. Era assim que vivia o coitado do Bartimeu. Nós devemos viver confiando em quem, como a irmã falou hoje nessa manhã, viver confiando na palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos deixar de viver de esmola. Mas Bartimeu estava à beira do caminho, pobre, cego, miserável, abandonado, discriminado. Quantos cristãos hoje são discriminados pela sociedade e não sabem eles que o sol, a chuva cai porque tem ainda um pouco de gente cristã nesse mundo? Senão tudo já teria sido destruído. Mas agora Bartimeu vê a multidão chegando, Bartimeu vê a multidão se aproximando e no seu coração brota mais forte, o seu coração começa a bater mais forte.
Irmãos, quero contar uma outra experiência da galinha e da águia. A galinha, irmãos, ela vive ciscando de cabeça para baixo. A galinha, ela é medrosa por natureza. A galinha, ela não enxerga de noite. E a galinha não tem parceiro certo. É verdade ou não é? A irmã está dizendo se é verdade ou é mentira. É verdade, a galinha não tem. A galinha é medrosa, não enxerga à noite. A galinha vive do resto dos outros também. Você pode jogar o resto que a galinha come. Mas a águia, meus queridos, a águia enxerga de dia, a águia enxerga de noite. A águia não vive de resto. A águia vive nos montes mais altos que tem, olhando para baixo, impotente, que é o símbolo americano. A águia, meus queridos, ela tem o parceiro certo. A águia, quando encontra dificuldade, ela não corre como a galinha. A águia, ela enfrenta a tempestade, ela enfrenta os problemas e ela cruza, porque ela sabe que acima das nuvens está o sol brilhando. A águia, meus queridos, até para morrer você não acha as ossadas de uma águia, porque a águia, quando ela sente que vai morrer, ela usa suas últimas forças, ela olha no monte mais alto que tem e ela voa até lá, e lá ela morre com seu orgulho. Ninguém acha a ossada da águia. Agora olhe para o seu irmão e pergunte. Não pergunte, só olhe e pense. Será que o irmão é uma galinha ou é uma águia? Meus queridos, é verdade. Muitos irmãos não são águias e nós devemos ser águias, não ser galinhas. É verdade ou não é, irmão? Nós nascemos para ser águias e não galinhas. Eu nasci para vencer, eu sou filho do rei, eu não peço esmola, eu sou um príncipe de Deus. E nós devemos fazer como fazer Jó. Tem gente que criticam, irmãos, tem gente que chega para você e diz que você é um derrotado, que as bênçãos nunca mais chegarão à sua casa, que seu marido não volta mais, minha esposa foi embora, alguém roubou, meu filho não tem mais solução, a filha da irmã não tem mais solução. Isso não é coisa de Deus, isso é coisa do inimigo. Deus tem a solução para a sua vida. E Deus quer dizer hoje para você que você é uma águia, que você é um filho de Deus. Quando Jó estava passando dificuldades, todo mundo acusava Jó como se ele fosse um pecador, e Jó não tinha sequer um só pecado. Mas Jó disse o seguinte: eu perdi toda a minha riqueza, eu perdi a minha esposa, eu perdi os meus 10 filhos, mas eu não creio no que vejo, eu não creio, irmãos, no que sinto, eu creio no que sei, e meu Redentor vive e um dia se levantará. É verdade ou não é, irmãos? E mas tem gente que só sabe acusar, envenenar nossos irmãos. Mas faça como Jó, acredite na palavra de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele se levantará. Se você pensa que seu caso é difícil, se alguém não tinha motivos para sonhar, era o cego de Jericó. Ele perdeu tudo. Ele não podia, o cego de Jericó nunca tinha se casado. Ele sonhava em ter uma esposa, ele era jovem, mas como um cego que não tinha dinheiro nem para ele mesmo, vivia com uma capa miserável de Roma, que era inimigo do povo de Deus, se humilhando, pedindo esmola. E sabia outra coisa, irmãos, ele não podia tirar a capa. Aquela capa era a vida dele. Ele dependia da capa para se proteger do sol, da tempestade de areia. Ele dependia da capa para se proteger do frio da noite. Aquela capa era a vida, ele se enxugava e ele dormia com aquela capa. Eu pergunto para você hoje, o que é a sua capa? O que é que você carrega, que você precisa deixar? É o adultério, é a mentira, é a língua grande? Como eu sou conhecido pelos irmãos? Qual é a minha capa? Qual é a capa de cada irmão aqui presente? Irmãos, eu tenho a minha capa. E eu sei qual é a minha capa. Agora eu pergunto, você sabe qual é a sua? Bartimeu sabia.
E esse era o peso que Bartimeu carregava. Irmão, mas um certo dia, Bartimeu viu o tumulto. Ele não viu o tumulto, ele ouviu, porque Bartimeu enxergava com o ouvido, com a audição. Deixa eu comparar uma coisa para vocês. Bartimeu, ele não enxergava, mas ele caminhava, ele andava. O cego não, o paralítico de Betesda, ele enxergava, mas ele não caminhava. Eu pergunto para você, qual dos dois tinha mais fé? O cego de Jericó ou o paralítico de Betesda? O cego, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus não é por ver, é do ouvir. E quando Jesus chegou e olhou para aquele paralítico em Betesda, há 38 anos paralítico, vocês já chegaram perto de um esmoléu, de um paralítico pedindo esmola? Ele cheira mal, as pessoas rejeitavam aquele homem. Há 38 anos paralítico. E quando Jesus chegou perto dele, Jesus disse: queres ficar são? Ele falou: sim, eu quero ficar bom, eu quero caminhar, mas toda vez que o anjo desce, vai outro na minha frente e ninguém me ajuda. E o que foi que Jesus disse para ele? Toma teu leito e anda. E ele acreditou, mas ele não sabia que era Jesus. E o cego de Jericó nunca tinha visto Jesus, mas ele sabia quem era Jesus, que era Filho de Deus. E nesse momento a multidão vem chegando, e Bartimeu agora começa a ficar ansioso, porque Bartimeu, escute bem essa parte, irmãos. Eu vou falar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E vocês vão dizer para mim: cala a boca. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca. Mais forte: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca. Irmãos, cada vez que mandava o Bartimeu calar a boca, o que ele fazia? Ele gritava mais alto. Bartimeu não tinha medo. E fique sabendo de uma coisa muito importante: o petite, naquela época, ele não era permitido falar, por isso que ele usava capa. Ele só ficava com a capa, que nem oram como eles oram lá no Oriente, pedindo, implorando por ajuda. Mas nesse momento ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nesse momento, irmão, Jesus, ele disse: para tudo, porque tem alguém orando. Porque a Bíblia diz que orar é o quê? É conversar com Deus. E ele estava conversando com Deus. Os escribas e fariseus, irmãos, naquele momento ficaram uma fera. Porque quando Bartimeu disse Jesus, filho de Davi, ele não disse Jesus, filho de José, porque Jesus era filho de José. Jesus não era filho de José, Jesus era filho. Ele estava dizendo: Jesus, filho de Deus, tem compaixão de mim. Isso era muito... Ele estava afirmando que Jesus era Filho de Deus. Então Jesus disse o seguinte: pare tudo e tragam ele até a mim. Então nesse momento, irmãos, aquelas mesmas pessoas que mandaram Bartimeu calar a boca, foram chamar a Bartimeu. E eu quero dizer para vocês hoje, que toda vez que você tentar ir a Jesus, alguém vai tentar afastar você de Jesus. Porque o diabo, ele usa às vezes os próprios amigos ou alguém da família para nos afastar de Deus. E assim as pessoas mandaram Bartimeu calar a boca, mas Bartimeu não calou a boca. Jesus disse: tragam ele até a mim. E eles trouxeram Jesus, Bartimeu até Jesus. E Jesus, preste bem atenção agora. A minha Bíblia, essa não diz, mas uma Bíblia que eu tenho em casa diz o seguinte: que quando eles chegaram para Bartimeu e disseram para Bartimeu: ele te chama, tem bom ânimo, ele te chama. O que foi que aconteceu? Bartimeu, ele deu um pulo, ele não levantou. Diz que Bartimeu deu um salto, arrancou a sua capa, irmãos. Bartimeu arrancou a sua capa, literalmente. Literalmente, Bartimeu arrancou
jogou a sua capa. Bartimeu estava dizendo, meus queridos, eu nem preciso de microfone, na verdade. Bartimeu estava dizendo, essa capa miserável, eu não preciso, não vou mais depender de Roma, eu não vou mais comer o resto dos outros, eu não vou mais viver de resto. Era isso que ele estava dizendo. Mas Jesus não falou que ia curar Bartimeu. Jesus só falou, traga ele até a mim. Veja, mas por que Bartimeu arrancou a capa? Porque ele sabia que ele era Deus. Ele falou, agora minha miséria vai acabar, eu não vou mais depender de Roma. Qual é a sua miséria? É o adultério, é o pecado, é a sua mentira. É o que é a sua capa, irmãos. O que é que me incomoda? Bartimeu, o que incomodava era a capa. Irmã Márcia, eu gosto da irmã Márcia, porque ela fica olhando comigo, ela não tira o olho. Irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: a capa era a pior desgraça que Bartimeu tinha, e ele queria arrancar aquela desgraça dele. E agora Bartimeu tira a capa. E o que Bartimeu faz com a capa, irmãos? Bartimeu, irmãos, ele joga a capa, ele se joga no lixo, joga o adultério no lixo, o pecado, a mentira. Ele jogou ali, estava todo o pecado. Ele jogou, quase acertei o irmão. Só que o irmão se jogar para o lado. O irmão falou, agora vou virar o ramo no chão. Cuidado, só tem nota de 100, caralho. Irmãos, ele jogou a capa, o pecado fora. Qual é o seu pecado, irmãos? O que você carrega? Então Bartimeu chegou perto de Jesus, e Jesus, olha a pergunta que Jesus faz para Bartimeu: o que queres que eu faça? Eu lhe pergunto, irmãos, uma pessoa que está com fome, o que é que ela quer? Comer. Uma pessoa que está com sede, o que ela quer? Água, beber. Uma pessoa que está cega, o que ela quer? Enxergar. Essa tradução não diz também, mas a outra tradução que eu tenho, vocês devem ter, já veio, pode procurar. Ela diz o seguinte: Senhor, eu quero voltar a ver. Eu não quero ver, essa tradução está errada. Eu quero voltar a ver, porque ele enxergava antes. Bartimeu enxergava as flores, os amigos, o céu. Bartimeu já enxergou um dia e falou: Senhor, eu um dia já enxerguei. Bartimeu poderia ter pedido dinheiro, Bartimeu poderia ter pedido um marido, que tem gente roubando o marido dos outros, tem gente roubando dinheiro, mentindo. Mas Bartimeu disse: Senhor, a minha prioridade é os olhos, eu quero ver. E Jesus disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E a Bíblia diz que instantaneamente Bartimeu passou a ver. Amém, irmãos? Irmãos, Bartimeu passou a ver naquele momento. E Bartimeu agora, Jesus, a Bíblia diz, pode ler, a Bíblia diz o seguinte, que Jesus curou a Bartimeu e virou-se. E o que Jesus fez? Continuou andando, caminhando. E Bartimeu, a Bíblia diz o quê? Seguiu a Jesus. Irmãos, Bartimeu agora segue a Jesus. E Jesus diz para Bartimeu: Bartimeu, eu já te curei, rapaz. O que você quer agora? Ele disse: não, Senhor, você me curou antes quando eu era cego, as pessoas me colocavam onde queriam. Agora você me curou, para onde você for eu vou. Eu não te largo, eu não te deixo. Eu não te largo, eu não te deixo, Senhor. Aonde tu dormir eu durmo, aonde você comer eu como. O historiador diz o seguinte, irmãos, que Bartimeu, ele nunca mais deixou a Jesus. Bartimeu não fala mais na Bíblia, mas Bartimeu seguiu a Jesus. Bartimeu estava no pé da cruz. Bartimeu estava com Jesus quando ele ressuscitou. Bartimeu estava com os discípulos no Pentecostes. Bartimeu nunca mais deixou a Jesus. E tem pessoas que vêm para a igreja, se o irmão olhar o irmão só de cara feia, ou encostar o pé dele, ele nunca mais vem para a igreja. Irmãos, tem pessoas ingratas. Jesus diz para eles: você vai me abandonar também? Depois de tudo que eu fiz por você, eu morri na cruz do Calvário por você. Eu dei a minha vida por você, eu dei minha vida pela sua família. E você vai me abandonar? Irmãos, tem pessoas que abandonam a Jesus por qualquer coisa. Mas Bartimeu disse: eu não te largo, eu não te deixo, eu nunca mais te abandonarei.
Que esse possa ser a nossa oração, nunca mais abandonar a Jesus. Eu conheço muitas pessoas que estavam aqui e hoje eles são cegos para Deus, mas enxergam tudo que o diabo pode oferecer. Tudo no mundo está maravilhoso, mas os irmãos, tudo que os irmãos fazem está errado. Ficaram cegos espiritualmente. Mas Bartimeu disse: eu nunca mais vou te deixar, eu nunca mais te largarei. E Bartimeu nunca mais, meus queridos, abandonou a Jesus. Jesus, eu quero dizer para vocês, Ele morreu na cruz do Calvário. Ele morreu por mim e por você. Não foi só por Bartimeu. E Bartimeu, ele nunca mais deixou a Jesus. Eu quero perguntar a vocês: vocês também vão abandonar a Jesus? Irmãos, que nós possamos ser fiéis a Deus, fiéis como foi Bartimeu. Bartimeu seguiu a Jesus todos os dias da sua vida, nunca mais o abandonou. Bartimeu deixou de ser cego e deu testemunho em todos os dias da sua vida. E até hoje ecoa, até os nossos dias, o testemunho do Bartimeu é forte. Bartimeu continua pregando. Que sejamos fiéis a Deus, irmãos, como foi Bartimeu há 2000 anos atrás. Amém, irmãos? Amém. Vamos.